Marcelo, e aí, tudo bem? Estamos de volta com o podcast Exponencial. Olá, Harold, como é que você tá? Saudades? Já há algum tempo que a gente não faz essas nossas conversas aqui. Você sabe que eu tenho alguns clientes, alguns amigos que falaram assim, pô, cadê o podcast Exponencial? Faz um tempo que vocês não estão lá colocando coisas novas. E aí a gente precisa falar para as pessoas que estão nos escutando agora que a gente estava nesse momento de hibernação criativa, se é que a gente pode falar assim, para trazer coisas novas. Você deve estar percebendo, edição nova, som novo e cada vez a gente vai melhorando para oferecer para você conteúdo de qualidade, né não, Harold? E agora com convidados, né? O pessoal que está escutando a gente hoje já deve ter escutado aí o podcast com a Sandra, CEO da Top Mind. E já temos um pipeline aí de excelentes convidados, né, pessoal? Então, fiquem de olho ou de ouvidos atentos para o podcast. Mas vamos lá, Marcelo. A Sandra trouxe alguns temas aí que marcaram bastante naquele episódio, né? E um deles, sem dúvida, foi a liderança feminina. Que eu acho que vale a pena a gente trazer também a nossa percepção masculina, né? Eu acho que nenhum dos dois aqui somos autoridade para falar de liderança feminina, mas a gente pode falar de como a gente vê importância nisso, né? E qual é a diferença que a gente tem sentido das organizações que têm, digamos, esse lado mais aflorado. Então, a Sandra trouxe... E até uma coisa, Harold, que você está colocando, desculpa te interromper, e até legal quando a gente começa a escutar homens falando sobre liderança feminina, né? Para até a gente ver que, graças a vocês, graças a todo o movimento que existe no mundo, isso não é uma discussão mais dos grupos femininos ou de grupos de diversidade. Todos os homens, todas as organizações começam a falar muito disso, né? Então isso é muito legal. Não, excelente. E aí, Marcelo, por onde começamos? Começamos pelo começo, né? Talvez falando um pouco das diferenças que existem desses estilos de liderança, e aí pensando sempre que a gente está aqui falando, né, Harold? Toda vez que a gente classifica, divide, a gente tem todos os riscos de minimizar algumas coisas, mas é só para deixar as coisas um pouco mais simples para quem está nos escutando. Acho que é importante a gente dizer uma coisa, né, dos perfis próprios de liderança que a gente vê no mundo corporativo. E aí estou falando do modelo estereotipado disso, né? O modelo masculino mais classicamente pensado como modelo de comando, modelo de controle, um perfil mais voltado ao resultado puro e simples, e o estilo de liderança feminina mais voltado à influência, às relações humanas, à empatia, e que são elementos bem diferenciados. E aí, disso a gente percebe, e aí a gente extrapola depois dessa percepção de perfis, que as organizações, de fato, pensando nessas classificações, elas são muito masculinizadas. Então, o que a gente tem no mundo corporativo são empresas com esse estilo próprio de comando e controle. E é tão interessante falar isso em 2021, né, Harold? Que a gente fala assim, nossa, mas já com tanta transformação digital, com inovação, não é possível que exista isso, né? Mas você sabe que estão nos escutando que as empresas ainda têm muito desse elemento masculino, e aí o que a gente precisa, e por isso, e graças a todo o movimento feminista de diversidade, é trazer um pouco mais de feminino para as organizações. Esse é o ponto que a gente pode começar essa nossa conversa. Eu acho legal você ter trazido essa característica da mulher que é mais relacional, porque isso faz todo sentido com também uma evolução econômica que a gente vive, né, Marcelo? Que a gente saiu lá de antes da Revolução Industrial para uma base econômica ligada a commodities, né? E aí quem dominava era o rei, né? Na Revolução Industrial a gente veio para um modelo muito mais ligado aí, claro, à transformação de produtos, né? E a Revolução Industrial ela acabou desencadeando uma série de por exemplo, escolas são baseadas no modelo industrial para formar profissionais industriais. Aí, MBAs são formatados para você servir a indústria, né? E uma das principais características da indústria, né? A gente não conhece, eu particularmente não conheço nenhum grande líder industrial feminino, né? Só tem grandes nomes masculinos. Ford, Edison, Taylor, esses caras, né?
Então a mulher daí foi galgando o seu espaço dentro da organização. E um dos princípios do industrial é você focar no produto e o que vale é a transação, né? Então, tipo, eu como companhia, o que eu quero fazer? Vender cada vez mais produto e o que vale é a transação que eu tenho com você. Quando a gente vem para um cenário mais moderno, mais contemporâneo, né? A gente evolui depois da Segunda Guerra Mundial para uma lógica mais de serviço. Eu recomendo muito o trabalho lá da lógica de serviço dominante, explica muito bem isso. E mais recentemente, com o advento aí da internet, para essa era da experiência, né? E quando a gente sai do produto para o serviço, a gente está falando de relacionamento. Porque é a nova camada de valor que você coloca acima do serviço. É você conseguir se relacionar. Então, o que eu acho interessante é como essa conexão entre a evolução e o início da entrada das mulheres no mercado de trabalho, depois nas posições de liderança, com uma evolução das organizações de saírem de um modelo completamente industrial, né, completamente transacional, para um modelo muito mais de relacionamento. Tanto que, se a gente olhar as melhores empresas do mundo hoje, elas já não olham mais tanto revenue puro, e sim LTV, tempo de vida do seu cliente, né? É o valor do tempo de vida do seu cliente. Então, olha como essa característica mais feminina do relacional já começa a influenciar, inclusive nas métricas da organização, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que esse é o ponto que, quando a gente fala dessa terceira geração, né, é legal você trazer o panorama histórico da primeira parte mais focada na questão própria do Taylorismo, depois a gente ganha a força na questão da qualidade, agora esse terceiro momento que é o mundo digital, a gente tem exatamente esses elementos, inclusive da abertura para a customização das lideranças, tais como elas devam ser, independente dos modelos propriamente ditos. E aí a gente entra no aspecto legal, quando você traz o serviço influenciado, que é um pouco do feminino no mundo corporativo, que é o aspecto da criatividade, né? O masculino é mais próprio de ver modelos e copiar tal qual, né? O feminino é de ver o que está acontecendo, atualizar isso para essa realidade e fazer uma liderança ou fazer um serviço muito próprio da realidade que existe, né? Porque se a gente for pensar, inclusive lá atrás, outro dia eu estava vendo alguns artigos da década de 80, de 90, e que falava, tanto Forbes ou Harvard Business Review, eles se arvoravam em dizer das lideranças dos líderes mais duros e violentos e fortes, né? Então isso era motivo, a gente pode achar graça hoje, né? Mas é uma coisa que aconteceu ontem, né? Final da década de 90, ano 2000, você tinha muito isso. Então você olhava com admiração, né, esses líderes agressivos que falavam alto, que batiam na mesa e que xingavam as pessoas, né? E hoje a gente tem um modelo que vai se transformando em uma coisa muito diferente, exatamente por conta dessa evolução dos meios de produção, a evolução histórica do entendimento e desse quê mais feminino que traz um pouco mais de criatividade, de tropicalização pensando na nossa realidade. E aí a gente começa a ver coisas diferentes do que a gente via do passado. Se a gente olha para as bibliografias antigas, a gente vê estilos de liderança muito específicas de regiões muito clássicas, e elas se reproduziam pelo mundo afora, né? Sobretudo as lideranças dos Estados Unidos. O Brasil, da América Latina, é o país mais americanizado de toda a nossa América, né? Então, as lideranças aqui eram muito parecidas com essas lideranças ali, Lobo de Wall Street, aquela coisa mais forte, né, pesada. E hoje a gente vê umas coisas muito interessantes acontecendo, né, quando a gente vê o feminino tomando conta desse aspecto. E é muito interessante falar disso, né, porque a gente vê o feminino já ditando um pouco de regras para o que tem que acontecer. Mas eu queria trazer também aqui, Harold, umas informações que inclusive justificam por que falar disso, né? Porque as pessoas falam assim, mas isso está sendo falado, mas isso é modismo, isso não precisa nada, porque eu conheço essa, aquela que não precisaram disso. Tá, muitas vezes é exatamente por conta dessas exceções que a gente confirma a regra de que realmente as mulheres no mercado de trabalho têm muito mais dificuldade do que os homens. Haja vista aí você e eu, com duas mulheres grávidas, e ver o que isso diferencia elas no papel corporativo, né? Até pensar que no passado, se você queria assumir
carreiras de liderança, de executiva, de CEO, é quase decretar o seu celibato. Você não podia ter filho, não podia ter um relacionamento, porque você ia ter uma série de demandas e aí você teria que renunciar a essa parte feminina, né? Queria trazer aqui uma pesquisa das perspectivas sociais e de emprego no mundo, Tendências para Mulheres 2018. Olha que interessante, Harold, que foi conduzida pela Organização Internacional do Trabalho. Com relação às administradoras de empresa, a quantidade de mulheres é 4 vezes menor que a de homens. Então, 4 vezes menor que a de homens. Para se ter uma ideia dessa desigualdade, nos países em desenvolvimento, 42% do trabalho feminino corresponde a atividades familiares não remuneradas, enquanto somente 20% dos homens estão na mesma condição. As mulheres, então, que trabalham no países desenvolvidos, quando trabalham, 42% delas estão associadas a essas atividades domésticas, que hoje a gente vê muitas coisas acontecendo com a pandemia, né? Esse número mudando, porque muitas mulheres, inclusive, sustentam as próprias casas. O mesmo estudo mostrou que a participação das mulheres na força de trabalho ficou em 48,5%, 26,5 pontos abaixo da masculina. Então, quanto que é o impacto dessas mulheres? E aí a gente vê como é que essas questões são históricas, são fortes, e a gente precisa realmente fazer um papel não de simplesmente deixar o tempo passar e as coisas acontecerem segundo critérios outros, mas a gente tem uma intenção positiva para esse processo, né, Harrison? Sim, é interessante que você tenha falado aí do perfil do executivo agressivo, porque sempre me vem à cabeça quando eu penso nisso é o Steve Ballmer lá da Microsoft, né? Ele era um cara que tinha até histórias assim que ele arremessava a cadeira durante as reuniões, era um negócio bizarro, sabe? Quebrou porta de sala de reunião, já vidro. Esse era o estilo dele, né? E enquanto ele perdurou lá na Microsoft, 14 anos basicamente, a Microsoft não só estagnou, como começou a andar para trás, né? Foi superada por vários players. E aí entrou o Satya Nadella, que inclusive escreveu um livro recentemente, e a primeira mudança que ele propôs à Microsoft de fazer era ouvir os seus usuários, seus clientes. E justamente o ouvir da mulher é sempre uma característica que a gente destaca, né? Tipo, pô, como normalmente as mulheres têm uma qualidade para ouvir, para cuidar e tudo mais, né? E essa mudança fez com que a Microsoft hoje explodisse em tão pouco tempo, né? Então eu acho que ele é um bom caso que fala sobre isso, né? E assim, Marcelo, assim como você trouxe estatísticas assustadoras da disparidade, né, entre posicionamento feminino e masculino e tudo mais, a gente também, basta você abrir aí o mapa da Covid, como que ele está ao redor do mundo, e você vai perceber que os países que são liderados por mulheres, todos eles, né, têm uma média de morte, de doença, tempo de lockdown, políticas construídas por causa da Covid, que são muito melhores do que a gestão masculina, né? E aí eu penso, né, tipo, será que é uma questão estatística, porque tem muito mais homem no poder, ou que pena que tem muito mais homem no poder, né, e deveria ter muito mais mulheres? Eu fico pensando nisso. Não, legal você falar isso. Quando a gente tá gravando, né, recentemente faleceu o Contarto Caligares, né, aquele grande psicanalista e bastante famoso. Você sabe, Harold, que ele falou uma coisa muito interessante que eu acho que compensa a gente comentar aqui. Ele fala muito do mito masculino, do herói. E ele fala que os homens têm esse papel muito forte de acharem que tem essa característica de salvadores da pátria, de estão sempre indo para a guerra e fazendo isso e aquilo. E aí ele fala uma coisa muito interessante com relação aos Estados Unidos. Ele fala, inclusive, que os Estados Unidos, há muito tempo, eles estão sempre envolvidos em guerra. E ele fala muito da questão própria do mito do herói nos Estados Unidos, dizendo que lá, por muito tempo, os americanos estiveram sempre envolvidos em guerra. E ele fala assim, olha, e no meu ponto de vista, eu acho que esse é um modus vivendi do americano, porque ele precisa estar sempre mandando gente para a guerra, porque é a forma dele se entender como salvador. Inclusive a economia, o mundo,
é muito desse jeito. Ele faz um comentário super interessante do Obamacare sobre o plano de saúde e como é que isso não passa exatamente por conta desse mito. E aí quando você fala isso, me faz pensar muito como é que esse mito do herói masculino, de guerrear, de oferecer vida e de ir para a morte e de ir para o fuzilamento e sempre pensando em morte, em sangue, é diferente desse outra questão que você está trazendo do feminino, né? A mulher, e o feminino propriamente dito, é da subsistência, da sobrevivência, da proteção da prole, de cuidar aqui, de não deixar com que as coisas aconteçam. Então, não, é muito curioso pensar que em países governados por mulheres, a proteção da espécie foi realmente notada na política pública, né? Interessante isso. Imagina isso voltado para o mundo corporativo, onde as mulheres pensam futuro e não simplesmente a guerra do próximo trimestre ou do próximo semestre, né? Pois é, exatamente. Tem um exemplo maravilhoso aí no mundo corporativo, Marcelo, que é a Lisa Su, que foi a executiva engenheira, né, super nerd e tal, mas que assumiu a AMD, fabricante de chips lá dos Estados Unidos, que estava num processo aí beirando a falência, né? E tá aí, tipo, uma mulher num setor que normalmente a gente não vê mulheres, né? E a AMD tá chegando muito próximo da Intel já o valor das ações. Foi uma das empresas que mais cresceu nos últimos 5 anos, 1.300% de valorização. Ela conseguiu superar a Intel em várias tecnologias, trouxe produtos inovadores para o mercado, entendeu? É, que mostra isso, né, cara? Tipo, como que o feminino pode realmente causar um impacto positivo interessante, né? É. Tem uma leitura que é bem legal para os nossos ouvintes, se quiserem, que é a liderança Shakti, que sempre quando eu lembro de falar de temas desse, eu recordo sempre desse título. É da Nilima Bhatt, que escreveu o livro junto com Raj Sisodia, que foi um dos fundadores do movimento Capitalismo Consciente, né? E Shakti é esse termo hindu que fala exatamente dessa união de forças, né? Do criativo, do feminino, mais essa questão de resultado, a agressividade até certo ponto, né? E a importância dessa junção, né? O mundo ocidental, todo mundo sabe o quanto é um mundo que focou mais no masculino. E aí, pensando isso, e aqui acho que é legal a gente falar, não sei se o nosso ouvinte, pelo menos do meu ponto de vista, é muito interessante pensar, o quanto isso tem a ver com gênero, tem a ver com a mulher, exatamente, por conta dessas questões históricas, né, e todas as outras diversidades, isso é muito importante. Mas tem outro elemento também que é legal, que é pensar o feminino, né? Que aí pensar o homem trazendo para si uma parte mais feminina. Você falou alguns elementos interessantes, né? Da escuta, da sobrevivência, do cuidado e dessa integração. E eu acho que agora a gente parece viver um momento onde a gente precisa realmente abraçar essa outra parte, né? Antigamente tinha muita coisas até bobas, né? Do machismo histórico, de falar que o homem, para ser homem, tinha que ser aquelas características, né? Que a mulher tinha que ser desse jeito. E hoje a gente vai vendo uma coisa bem interessante que eu acho que é conversar um pouco com tudo isso, né? Por exemplo, você vai ser pai daqui a pouquinho, eu também, pela segunda vez, e algumas coisas eram coisas de mulher, outras coisas eram coisas de homem, né? Hoje a gente está todo mundo junto, contribuindo, ajudando, e por que não as organizações também não viverem com esse elemento? E aí pensando em exemplos práticos, né? Tem algumas empresas que positivamente determinam e querem que os seus sucessores, por exemplo, homens, sejam sucessores mulheres. Você falou de industrial, tem uma empresa com a qual eu trabalho, existe uma determinação do global dessa empresa que os sucessores, na linha de sucessão do plant manager, seja uma mulher, que como você falou, corretíssimo, né? É muito raro você ter um gerente de planta na indústria mulher, né? Então, é uma coisa que já existe uma resolução determinando que haja um trabalho específico para isso. E aí você imagina o que isso vai interferir na cadeia produtiva, na cadeia de serviços e na própria relação humana dentro das organizações, né?
Não, e o pessoal deve lembrar aí, para quem não escutou, eu recomendo que volte aí alguns podcasts. A gente falou bastante sobre diversidade, inclusão e tal, né? Então, naquele podcast a gente deixou bem claro, assim, com base em estatísticas e tal, como a diversidade de pensamento, de vida, de perspectiva, né, ajuda a empresa a ser uma empresa inovadora, né, Marcelo? E outra coisa Uhum, histórica que me vem à cabeça, que eu acho muito legal fazer a correlação, Marcelo, é que assim, a empresa, né, as organizações corporativas, principalmente na época do industrial, elas foram muito inspiradas no modelo militar mesmo, é isso que você está falando, né? Pô, qual era a única outra grande estrutura que existia antes das empresas na Revolução Industrial? Era o exército, basicamente, uhum. né? Então, vamos replicar quem, né? Se não tem nada inventado, vamos replicar o exército. E então tudo, né? Tipo, tanto que o livro dos grandes gestores de investimento é a arte da guerra, né? Do Sun Tzu. Uhum, E quando a gente vem para o mundo aí mais recente, né? A gente está falando do quê? De Human-Centered Design, né? Design centrado no ser humano. A gente está falando de biomimética. A gente está falando de entender o ecossistema. O próprio capitalismo consciente fala da integração de stakeholders e tudo mais. Então a gente está indo para uma visão muito mais da natureza do que para uma visão da guerra, né? uhum. E isso faz, eu acho que tem total correlação com o que você falou, como a mulher ela tem esse perfil mais protetivo, mais da família e tal. Até porque no passado existiam poucas mulheres guerreiras, né? Lá no passado histórico, né? Uhum, uhum, Os grandes guerreiros eram do perfil masculino. Então ela não sofreu essa má influência, entre aspas, né? Que a gente pode dizer assim, né? uhum. E isso aqui é legal, e aí até dizendo, a gente não está estereotipando, né? Dizendo mulheres são assim, homens são assado, né? E por isso talvez o cuidado nosso aqui de tratar o feminino e o masculino, inclusive por conta da diversidade que a gente tem de gênero na vida, no mundo, e inclusive no mundo corporativo, né? Então, é só uma questão que é interessante e que as mulheres potencializam. Lógico, assim como os homens potencializam. Por isso que faz muito sentido algumas empresas pensarem. Tem um CEO de uma empresa com a qual eu trabalho que ele disse, olha, eu vou sair do Brasil, ele é expatriado, e falou assim, eu quero muito que a minha sucessora seja mulher e que seja brasileira, né? Que é um elemento. Por que uma mulher? Mulher porque ela vai potencializar esses elementos todos que são realmente fundamentais para esse novo modelo. E é muito interessante pensar, né? O futuro como feminino, como a feminilidade, como essa questão toda própria. Eu estou dizendo isso para que os homens também não se sintam excluídos da próxima fase digital, né? Mas que eles precisam aprender a lidar com isso de uma forma bem diferente, porque se os homens continuarem excessivamente masculinos, a gente vai reverter esse processo onde as mulheres vão ter, aí falando de mulheres propriamente, terão espaço e os homens não mais. Então dá para crescer todo mundo junto. Exatamente. Por isso a importância da diversidade, não da exclusividade, né? Eu acho que agora é o momento que a gente está Exato. quebrando a exclusividade do homem no executivo para, né, a diversidade. Eu acho que essa é a grande sacada, né, Marcelo? Uhum, E aí, Marcelo, perfeito. eu tenho uma percepção aqui que eu queria trazer, né? Eu quero também tentar evitar aí, tipo, uma polêmica muito grande ou erros de perspectiva de gênero. Mas o meu comentário é o seguinte: eu acho que as mulheres, né, elas não devem querer parecer homens para alcançar os seus espaços no mercado de trabalho, né, principalmente nos lugares mais altos. E um exemplo que sempre me vem à cabeça, que até uma executiva que, sei lá, ultimamente não ouvi muito falar dela, deu meio que uma sumida, é a Marissa Mayer. Ela foi uma das mais jovens vice-presidentes do Google e ela saiu do Google com o desafio de resgatar o Yahoo, né? Então ela foi CEO do Yahoo. E na época ela tava, tipo assim, né, todo mundo bombando e pagando um pau para ela, porque ela conseguiu se tornar CEO. Foi uma das primeiras CEO de empresa tech, referência e tal, não sei o quê. Mas, tipo assim, ela não trouxe um grande resultado pro Yahoo. E as características que sempre foram, tipo,
elogiadas ou vangloriadas nela eram características muito mais do perfil do masculino que você falou do que do perfil do feminino, né? Tinha até umas histórias aí meio bizarras, do tipo assim, ela ficou grávida, fez o mínimo que ela podia durante a gravidez e assim que teve o filho, 15 dias depois já estava lá no escritório trabalhando, entendeu? Então assim, eu acho que o aprendizado que fica para as mulheres com um exemplo como esse, né, tem tantos outros maravilhosos, mas tem esse que não parece ser tão bom, é que não tente ser mais homem, né? Eu também não quero, tipo, cair nesse lance aí numa discussão de gênero, que eu quero que o pessoal entenda o que eu tô querendo trazer, né? Mas eu vejo, assim, as características da Marissa eram muito fortes, daquele perfil masculino que, né, bate na mesa e tudo mais, do que as boas características que fazem a diferença em um perfil mais feminino de liderança, como você bem trouxe. Uhum. Exatamente. Acho que esse que é o elemento fundamental. Inclusive tem um livro que eu estou lendo agora que é incrível para isso, que é Leading in the Digital World, que fala muito disso, né? Porque em um contexto, e era de fato necessário, né? A gente não sabe lá as motivações dela, mas era de fato necessário as mulheres serem homens de saia para ocuparem esses lugares, inclusive perderem todo aquilo que significava o fato da mulher clássica, né? Hoje o que a gente vai percebendo, e esse que é um ponto legal, né, é falar do feminino, da feminilidade dentro desse contexto mais propriamente. E para dizer que passa a haver um lugar para todo mundo, né? Passa a haver realmente uma diversidade levada a sério, dentro das suas especificidades, né? De uma vida familiar, de uma vida, ou desejando não uma vida familiar. Então, isso é interessante, que você pode ser mais quem você é e não assumir um modelo corporativo para alcançar o sucesso que precisa. Porque tem outro lado interessante, né? A Paula Pascoal, uma pessoa que eu conheci você até conheceu também no Finance Brasil do Singularity University, que é a diretora-geral do PayPal. E ela é uma pessoa, que acho que até a gente já comentou dela aqui, que tem filhos, e diz que como o fato de ter filhos para ela contribuiu muito para ela ser uma gestora no lugar que ela ocupa. Então aqui a gente vai ter umas questões muito interessantes, né? Empresas com culturas muito inclusivas a essas realidades, empresas um pouco mais masculinizadas, e assim as empresas vão sendo como são as pessoas, né? Os seus perfis muito próprios. Eu acho que a grande diferença que a gente vai tendo hoje é que de uma hegemonia forte de todas as empresas para darem certo, precisam ter um perfil agressivo masculino, para ter ainda algumas delas, porque isso não vai ser abolido, pode ser importante, inclusive alguns fatos, e muitas outras empresas mais diversas ou até mais femininas do que as outras, né? Acho que esse é o ponto interessante de pensar, de a gente sair da homogeneidade para algo muito mais diverso e inclusivo. Legal, legal, Marcelo. Eu tenho, pelo menos eu recebi recomendações aí, né? Mas eu ainda não consegui terminar de ler, mas eu vou deixar pro pessoal aqui. Uma das novidades do podcast aí, galera, que agora tem YouTube também, né? E logo mais começaremos com transmissões ao vivo, quem sabe, né? Um dia a gente chega lá com a transmissão ao vivo do YouTube e depois a gente joga pro podcast. Mas para quem tá no YouTube vai ver as capas aí, ó. Tem esse livro aqui chamado Feminilidade Radical, foi muito bem recomendado. Vai estar na descrição do podcast também o link para a Amazon, né? Eu acho que até, inclusive, homens, é importante vocês lerem livros que falam sobre o perfil feminino, porque eu acho que amplia o seu repertório de diversidade justamente, né? Até para você aprender a lidar. E esse aqui que eu acho que é o maior clássico de todos é Mulheres que Correm como os Lobos. Esse aqui é uma lenda, uma referência aí, fala sobre o perfil da mulher selvagem. A minha esposa começou a ler, passou um pouco de trabalho, aí eu comecei a ler, tô lendo agora, né? Tipo, tô nesse caminho aí. Ainda não posso trazer uma perspectiva assim completa do que eu acredito. Mas esse livro aqui, eu acho que é um dos livros mais famosos aí sobre perfil feminino, sabe? Então, é ultra recomendado aí. E é isso, né? Sobre bibliografia neste episódio, eu acho que vale a pena. E o Marcelo também já trouxe a liderança Shakti, que eu vou colocar aqui na descrição também.
Marcelo, Legal. palavras finais? Acho que é importante a gente levar a sério essa bandeira, essa luta para o mundo corporativo, para estar entre nós, sobretudo os homens. Eu acho que as mulheres elas são bastante sensibilizadas porque elas são objeto dessa discussão, mas os homens levarem a sério isso, levar isso realmente para as organizações, começarem a ter atitudes sérias do que isso significa, começar a pensar a contratações de mulheres ou de perfis que tragam esse elemento para a empresa, se for necessário. E, sobretudo, pensar em grupos de diversidade onde a gente possa fazer isso seriamente. A gente vê isso muito em empresas globais, mas pouco isso em empresas familiares, empresas próximas aqui, construídas no Brasil. Parece estranho, mas você tem muita questão forte, clássica e antiquada em muitas empresas familiares brasileiras. Então, é muito importante que se comece uma discussão mais forte sobre isso para dar voz e vez para o feminino, até porque o mundo digital é um mundo onde o feminino fala mais forte, né? Sim, exatamente. Eu também deixo a recomendação aí para quem está nos ouvindo. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast também os links de alguns grupos. Tem grupos em Slack, em Discord, em vários canais que tratam aí do posicionamento da mulher na TI, na tecnologia, nas diversas áreas dentro de tecnologia, em áreas executivas. Tem fóruns hoje rolando sobre isso, então eu acho que é muito interessante vocês explorarem esse ponto e realmente verem a diferença que as mulheres estão causando no mercado de trabalho. Parabéns a todas. Homens, vamos aprender, né? E que viva no final a diversidade, porque isso é que realmente vai gerar inovação. Não é exclusivo de um lado nem exclusivo de outro, né, Marcelo? É isso mesmo. Maravilha. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima. Valeu. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.